Olá pessoal, continuando o nosso tema de radiação, a gente já viu o que seria a emissão de um corpo, o que seria irradiação de um corpo, o que seria a radiosidade de um corpo, diferença entre emissão e intensidade de radiação, pelo menos a gente viu nos vídeos anteriores. E agora a gente vê o conceito de corpo negro, para começar a aplicar todos esses conceitos juntos, para a próxima, depois a gente passar para a superfície reais. Então, esse aqui é importante, que é a definição do padrão, que é o nosso corpo negro. Então vamos dar uma olhadinha. Agora a gente começa a ver a parte de radiação de superfícies. Nós vamos acabar chegando naquele sigma t na quarta, epsilon sigma t na quarta, que a gente viu lá no início das aulas de Transcal, que é onde aquela simplificação de radiação. Agora a gente vai ver como é que a gente chega naquilo lá. Só que antes, para entender como é que uma superfície emite, ou qual que é a sua radiosidade, quanto que ela reflete, a gente tem que ver o conceito de corpo negro. Então essa aula aqui é baseada no conceito de corpo negro, que é simplesmente o nome que a gente dá quando a gente tem uma superfície, né, um corpo, a gente diz, que tem umas propriedades bem específicas, que são essas três que estão nesse negócio preto aqui. A primeira característica dela a gente diz que um corpo negro, ele absorve toda a radiação que incide nele, independente do comprimento de onda ou da direção. Ou seja, se eu tenho o que a gente chama de um corpo negro, e eu vou desenhar aqui uma superfície, a gente chama corpo negro, mas é uma superfície, né? Se essa superfície é o que eu chamo de corpo negro, toda a radiação que vem nela, independente da direção ou do comprimento de onda, ele absorve. Ou seja, ele não reflete nada, ele absorve tudo. Nota que é uma idealização, né? Isso não existe, mas a gente diz que toda a radiação que chega nele, independente do lado que veio, independente do comprimento de onda, ela está absorvida se ele for um corpo negro. Essa é a primeira característica de corpo negro. Segunda característica de corpo negro. Por uma certa temperatura e comprimento de onda específico, nenhuma superfície emite mais energia do que um corpo negro. Ou seja, ele é o que a gente chama de um emissor ideal. Então, quando eu tenho a minha superfície e eu digo que ela é corpo negro, lembra que toda a superfície ela emite energia por causa da sua temperatura que está maior do que 0 Kelvin. Se ele for um corpo negro, ele emite a máxima energia possível para aquela temperatura. Digamos que esse cara aqui está a 300 Kelvin. A máxima energia possível vai ser emitida pelo corpo negro. Qualquer outro corpo vai emitir menos, em qualquer comprimento de onda. Essa é a segunda característica. E, por último, a terceira característica do corpo negro, a gente diz que ele é sempre difuso. Difuso é que não depende da direção, ou seja, quando ele emite, se ele é um corpo negro, ele sempre vai emitir nesse hemisfério bonitinho que eu desenho, que é igual para todas as direções. O corpo negro emite assim. Superfícies reais, não, né? Superfícies reais poderia emitir, digamos assim, no formato vermelho, por exemplo, formato cactus. Só em 3 ângulos, digamos assim. Ficou bem estranho esse desenho, né? Mas assim, deu para entender, né? Beleza. O que isso quer dizer? O corpo negro, ele é o que a gente chama de absorvidor ideal. Absorve tudo que chega nele. Ele é um emissor ideal. Ele emite o máximo possível. E ele é difuso sempre. Ele não é direcional. Beleza. Essas são as 3 características do que a gente chama de corpo negro. Agora, existe corpo negro na realidade? Não, existem coisas perto de corpo negro, mas não, ele é um padrão, tá? Então a gente usa o corpo negro como um padrão de radiação. Por quê? Porque daí a gente compara todas as outras superfícies com o corpo negro porque ele é o melhor possível. Só que ele não existe na realidade. Só que a gente utiliza ele como padrão. Vocês vão ver que a gente vai definir o epsilon, o ρ e o alfa, que é emissividade, reflectância ou reflectividade, e absortância ou absortividade com relação a ele. Então ele é sempre o nosso padrão melhor possível. Aí você deve estar pensando, tá, mas na realidade o que eu conseguiria fazer? A gente consegue fazer, na verdade, experimentalmente você consegue fazer algo perto do corpo negro. Se você tem uma cavidade, tá? Quando ele está com a superfície interna
uniforme, por exemplo, se eu tenho uma cavidade, e geralmente a gente faz isso com fornos, e ela tem só um buraquinho de entrada, um orifício bem pequenininho, essa aqui é a minha cavidade. E eu consigo, de alguma forma, manter toda a superfície interna dela com uma temperatura igual. Tanto faz a temperatura, mas eu tenho, por exemplo, se eu olho aqui, é 500 Kelvin. Se eu olho aqui, é 500 Kelvin. Aqui também. Se eu consigo manter ela inteira com T uniforme, ela é uma cavidade que tem só um pequeno orifício para entrar e sair radiação. Então, por exemplo, a minha radiação, ela poderia entrar por aqui, a incidente. Não vai acontecer com ela. Ela vai entrar, vai bater aqui. Como aquele orifício é pequeno, ela vai ficar se refletindo aqui dentro. Dá pra fazer uma estrela, mas... E vai refletir tanto aqui, que a gente diz que praticamente toda a energia que entrou, essa cavidade conseguiu absorver de tanto que ele reflete, porque esses raios têm dificuldade de sair. Como o buraco é muito pequenininho, é difícil ele bater no buraco. Então a gente diz que ele absorve praticamente tudo. Então absorve quase toda a energia, né? Quase toda a radiação, que é o absorvedor ideal. Beleza. Aí a gente também diz que quando ele emite dessa forma aqui, como tem o buraquinho é pequenininho, o que sair por aqui, porque alguma coisa sai, né? Mesmo o buraco sendo pequeno, alguma coisa sai. Ela sai de forma difusa, porque o buraco é muito pequenininho, então ele é resultado de várias reflexões de vários lados. Então, ele emite de forma difusa, que é esse cara aqui. E a gente diz que ele é um emissor ideal, porque na hora que você pega esse valorzinho aqui, ele vai dar realmente o valorzinho para corpo negro, muito perto de corpo negro. E aí, se você tem, por exemplo, uma superfície, deixa eu apagar esses raios loucos aqui todos. Se você põe uma superfície aqui dentro, ela vai receber radiação refletida por um monte de parede, e essa radiação vai ser praticamente a mesma vinda de todas as paredes, que é um emissor ideal. Ele emite igual em todas as, por causa da temperatura de todos os lados. Então, experimentalmente, se tu tem uma cavidade com temperatura interna uniforme, que tem um orifício muito pequenininho por onde entra ou por onde pode sair a radiação, isso é o que a gente chama de melhor aproximação de corpo negro. A gente faz isso com um forno. Por exemplo, quem usa câmeras infravermelhas, a gente calibra a câmera infravermelha com uma espécie de uma caixinha, que é uma caixinha, um forninho, que é feito com esse formato que tem um orifício bem pequenininho, lá dentro ele fica se refletindo a radiação, e a radiação que sai dele, quando você aponta a câmera infravermelha para ele, é praticamente a 90 e poucos, 99, 90 sei lá quantos % da radiação de corpo negro. É a melhor aproximação que a gente tem, então a gente usa para calibrar a radiação. Esse é o único jeito de fazer um corpo negro. Aqui, didaticamente, a gente muitas vezes fala, considere tal superfície como corpo negro, para ser didático, né? Mas na realidade não existe, o que a gente tem é perto de um corpo negro. E o último detalhe que eu queria comentar é, você deve estar pensando, tá, mas aí tem que ser preto por dentro desse superfície, aqui dentro as paredes tem que ser preta? Não, corpo negro é só um nome, tá, gente? Não precisa ser preto. A gente tem aquela ideia de que tem que estar pintado de preto, não necessariamente, existem várias tintas e vários tipos de superfície que também funcionam perto de um corpo negro. A cavidade tanto faz se for negro, se for alumínio, se for espelho, tanto faz. Independente do que tiver aqui dentro, se ela foi feita com uma cavidade, temperatura uniforme e um buraquinho muito pequeno para sair a radiação, tanto faz como é que é feita as paredes internas dela, a radiação vai se refletir tanto ali dentro que ele vira um corpo negro. Então não linke a ideia de corpo negro a uma coisa preta. Não é necessariamente isso, tá? A cor não é tão significativa. Bom, isso é o conceito de corpo negro. Agora, para que a gente usa isso? A gente tira um monte de equacionamento com base nele. O primeiro equacionamento que a gente tira é o que a gente chama de distribuição de Planck. Ela é essa equaçãozinha aqui, meio grande, né? Mas é a distribuição espectral da emissão de um corpo negro. Então, se você está com um corpo negro, lembrando, ele é ideal, não existe de verdade, mas se você considera ele um corpo negro, a emissão dele vai ser com base nessa equaçãozinha. É uma equação grande, eu sei. Mas, por exemplo, isso aqui é a intensidade de emissão. Ou seja, se eu estou considerando um corpo negro,
se eu digo que ele é um corpo negro, o quanto que ele está emitindo, lembra que ele emite, todo corpo negro emite de forma difusa, então ele vai emitir nesse formato de hemisfério. Cada raiozinho desse que está saindo varia com o comprimento de onda e de emissão. Ele fala aqui como Bzinho, porque a gente diz que é B de black body, né? Toda vez que a gente está falando de corpo negro, geralmente a gente põe o Bzinho. Então isso aqui é a energia que está saindo, beleza, a cada comprimento de onda. Ela depende do comprimento de onda e depende da temperatura. A equação dela é 2HC0 que divide por comprimento de onda na quinta e, isso aqui é ESP, né? Isso aqui é equivalente a E elevado a, E elevado a HC0, isso aqui, né? Menos 1. Esse K não é condutividade térmica, tá? É uma constante. T de temperatura e menos 1. Então, muitas dessas coisas aqui tem valores fixos, tá? Vamos botar rapidinho aqui, porque depois a gente vai integrar. O H é uma constante que é 6,6256 vezes 10 na menos 34, é isso mesmo, Joule segundo. O K é uma outra constante que é 1,3805 vezes 10 na menos 23 Joule Kelvin. Não se assustem com os números, que na verdade essa aqui é a constante universal de Planck e essa aqui é a constante de Boltzmann. Esse é o nome delas, tá? C0, ele é a velocidade da luz no vácuo, que é 2,998 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então, é velocidade luz no vácuo. Lembra que ela varia de acordo com o meio que você está. E T é a temperatura absoluta. T é normal, né? Então, T é temperatura em Kelvin. Radiação é sempre Kelvin, gente. A gente sempre usa tudo em Kelvin. Aí o que acontece? Isso daqui é a nossa emissão ao longo do comprimento de onda. Então, eu tenho o meu comprimento de onda, tá aqui a minha intensidade e ela vai ter um formato, negócio assim, beleza, para cada temperatura. É isso que ele está me dando. Quando eu integro esse carinha, lembrando que ele é uma dessas flechinhas, né? Beleza, o valor de uma dessas flechinhas é isso aqui. Quando eu integro no hemisfério inteiro, ou seja, beleza, agora eu vou integrar no φ, lembra que isso aqui é sempre tridimensional, né? No meu φ de 0 a 2π e no meu θ de 0 a π sobre 2. Quando eu faço essa integração, eu tenho o nosso poder emissivo espectral, ou seja, ele depende do lambda, mas ele já não está mais direcional, aí ele sai do I e vira o E, né? Lembrando das últimas aulas. Quando eu integro no hemisfério, eu saio da intensidade de radiação, que é sempre direcional, e vou por poder emissivo, que é o quanto aquela superfície está emitindo em todas as direções quando eu integro. Então, quando eu entrego aquele cara, como ele é difuso, ele fica aqui o nosso π, tá? Ou seja, só para relembrar de onde que eu cheguei. O E, ele ainda depende de lambda, mas ele é integral de 0 a 2π e de 0 a π sobre 2 desse nosso I, P de black body, né? Aí vai ter aquele cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ, lembra que a gente tinha nas últimas aulas. Como ele é difuso, essa integração vira π intensidade. Então, eu simplesmente pego e multiplico o π por esse carinha aqui todo, e eu só mudo um pouco os nomes e chamo de C1 e C2 um agrupado de números. Então, por exemplo, C1 para nós é 2π H, velocidade da luz no vácuo ao quadrado. Isso aqui vai dar um valor, tá? E C2 é H C0 sobre K. Eu só agrupei, aí você multiplicando os valores você vai ter, para ele ficar nesse formatinho, tá? Porque é o formato dos livros. Então, esse cara aqui já foi integrado em θ e em φ, aquele cara ali é direcional. Beleza.
O que mais, gente? Esse cara aqui é o que a gente chama de distribuição de Planck. Não o de cima, porque o de cima é intensidade, a gente chama de distribuição o poder emissivo. Essa equaçãozinha aqui, tá? Não é de cima, é essa daqui que eu fiz uma zona. Isso é o que a gente chama de distribuição de Planck. E quando a gente plota ela, gente, ela vai ficar com um gráfico bem específico, que é esse gráficozinho ali que está de verde. Se eu ploto esse cara aqui para vários comprimentos de onda e para várias temperaturas, eu tenho, na verdade, uma curva para cada temperatura. Então, o que nós temos aqui, gente, é o perfil dessas curvas. Por exemplo, esse aqui que eu estou passando o preto em cima, é o perfil daquela equaçãozinha do poder emissivo espectral, ou seja, varia com o comprimento de onda. Esse aqui é o nosso comprimento de onda e ele está aqui em micrometros. Esse aqui é o nosso poder emissivo espectral. A unidade dele, ele é aquele E lambda B, B de black body, porque é só para corpo negro. É bonito assim, é para corpo negro. Nós vamos ver depois como é que fica para superfícies reais. Isso aqui é watts, que divide por metro quadrado, micrometro. Essa é a unidade. Esse cara que eu passei a caneta aqui, é que se você fixa a temperatura como 5.800, e esse é o valor que a gente costuma usar como padrão, porque ele é a estimativa do valor do Sol. 5.800 Kelvin é como quando você mede a radiação do Sol, ela é aproximada para 5, ela fica muito perto dessa radiação de 5.800. Se tu fixa esse carinha em 5.800 e varia o lambda, o resto tudo é constante, né? Ele vai fazer essa curva ao longo do comprimento de onda. Se tu fixa outra temperatura, aí ele vai fazendo as outras curvas. Então, essa aqui de baixo, por exemplo, seria em torno de 2.000 Kelvin. Essa daqui já seria para 1.000 Kelvin. E aí você vai descendo. Essa daqui de baixo eu acho que está para 300, mais ou menos para 300. Está aproximado, né, gente? Esse aqui já está em 100. Esse aqui está em 50 Kelvin. Lembra que 300 Kelvin é mais ou menos 27 graus Celsius, né? É a nossa temperatura ambiente. E ele faz essa curva no comprimento de onda. O que é interessante da gente ver aqui, ó? Nota como ela está comportadinha. Eu desenhei ela, mas ela é comportadinha assim, porque ela é para corpo negro. Ok? Isso é a emissão por comprimento de onda. Pontos interessantes da gente ver. Onde é que está a luz visível aqui, galera? Entre 0,4 e 0,6 micrômetro é onde nós temos a luz visível. Então, se eu passar, por exemplo, uma linhazinha aqui, nota que o pico dessa montanhazinha aqui, que é a parte onde ele emite mais, está na luz visível. Esse aqui é visível. 0,6 é perto do infravermelho, então é onde a luz fica mais vermelha. E 0,4 é perto do ultravioleta, que é onde a luz está mais violeta. Então, essa daqui é a região do espectro visível. Esse 5.800 é a temperatura estimada do Sol. Nota que onde ele emite mais energia é na faixa do visível, por isso que a gente vê energia, por isso que a gente vê luz visível quando vem do Sol, por isso que quando você põe prisma tu consegue decompor ela em várias cores. É a parte onde ele tem a parte mais visível, a parte mais forte dele, digamos assim. Nota que ele tem energia para lá e para cá. Aqui seria o IR, que a gente chama infravermelho, que seria o UV. Ele ainda tem energia, por isso que você tem que cuidar, mas a gente já não tem a visão daquela energia, né? À medida que a temperatura vai caindo, gente, nota que interessante, ele vai deslocando essa curva para frente. Então, nota que quando eu cheguei em 2.000 Kelvin, que ainda é bastante, isso aqui é 1.700 mais ou menos, né? Graus Celsius, tá bem quente, né? Essa curva, ela avançou para frente no comprimento de onda, ou seja, ela está indo mais para a parte do infravermelho. Nota que ele tem um pouco do visível. Olha para dentro de um forno que está, sei lá, fundindo vidro a 1.000 graus, 1.500 graus Celsius. Tu vê aquele vermelhão vindo na tua cara. Por quê? Porque tu emite bastante nessa faixa aqui, ó, no final do visível, que é a parte vermelha. Então, um forno que está super quente a 1.500 graus Celsius, tu ainda vê vermelho vindo na tua cara, né? Tu vê a luz vermelha. Por quê? Porque ele ainda emite numa faixa considerável, energia no vermelho. À medida que eu vou esfriando um pouco mais, 1.000 Kelvin já não é frio, né? Mas 700 graus Celsius. Pensa num metal, que ainda não derreteu, metal perto de 700 graus Celsius ali. Ele ainda está avermelhado. Por quê?
porque tu ainda está emitindo um pouco na parte do vermelho, mas tu emite muita energia já fora do vermelho, que é a irradiação infravermelha. Pensa assim, no metal, quando tu põe a tua mão perto, tu sente o calor vindo. Essa é a radiação infravermelha vindo para você. Você não vê ela, mas você sente. Quando eu já estou mais para baixo, por exemplo, 300 Kelvin, que é a nossa temperatura ambiente, a gente não vê o ar ao redor da gente que está a temperatura, ou a cadeira que está a 27 graus Celsius, né? Ela está ali refletindo a cor que está chegando nela da luz visível, mas ela não está emitindo cor para nós, né? Porque ela já está longe do espectro visível, nós já estamos aqui, isso aqui é puramente infravermelho e mais para frente. Então, nota como é interessante que essa curva de emissão, ela dita um pouco o que a gente vê a olho nu, né? Se tu tem uma câmera infravermelha, tu vai ver mais a radiação nessa área aqui, que seria a área infravermelha, que a gente não vê a olho nu. Por exemplo, uma cadeira no infravermelho, se ela está a 30 graus Celsius, ela emite radiação, né? A câmera infravermelha pega. Só que ela emite para cá, ó, uma faixa já de infravermelho mais fraquinho. Então isso é bem interessante. Alguns outros pontos que a gente deve notar desse comportamento, dessa distribuição de Planck, gente, algumas coisas interessantes. Nota como uma curva é bonita, né? A radiação ela é emitida de forma contínua com o comprimento de onda. Ela faz esse formato bem contínuo. Isso para corpo negro. Outro detalhe, para qualquer comprimento de onda que você tem, a intensidade da radiação, ela aumenta com a temperatura. Nota que à medida que a minha temperatura aumenta, a minha curva, ela emite mais energia. Então, à medida que a minha temperatura aumenta, essa curva sobe e ela emite mais energia. Nota que aqui é 10 na 6, 10 na 8, né? É mais energia. Outro ponto, a região onde você tem concentração da radiação, ela depende da temperatura. Por exemplo, como eu falei, no Sol, é essa região aqui que ele tem bastante concentração, por isso que a gente vê energia visível. No 300 Kelvin, que é 27 graus Celsius, nota que ele tem uma concentração mais aqui nessa região infravermelha. A energia total, gente, é a integração no comprimento de onda, eu tenho que entregar tudo. Mas nota que onde eu tenho mais área é onde eu tenho mais energia, né? E outro detalhe que eu comentei já, nota como quando a gente está na irradiação de corpo negro de 5.800, que é essa curva aqui de cima que eu falei, que é o que a gente estima ser o Sol, né? A gente tem uma parte significativa da radiação no visível, que foi essa que eu mostrei aqui, por isso que a gente vê luz. Enquanto que se você está em temperaturas abaixo de 800 Kelvin, por exemplo, pega da curva do 1000 para baixo, a radiação está praticamente toda no infravermelho, por isso que, como eu falei, eu não vejo a cadeira emitindo luz para mim, né? Mas se eu mirar uma câmera infravermelha nela, eu vou ver, porque ela emite no espectro mais para frente é infravermelho. Então é bem interessante essa parte. Agora, legal, estamos achando interessante, mas para que eu uso, tá? A gente tem algumas equaçõezinhas para usar. Então, primeiro vamos ver uma outra coisa que a gente chama de lei de deslocamento de Wien, nos dá uma equaçãozinha já que dá para usar. Lei de deslocamento de Wien é essa equação aqui, ó. Lambda máximo vezes temperatura igual uma constante C3. C3, gente, é igual ao valor de 2.897,8 micrômetro Kelvin. Esse é o valor dessa constante. Essa equação, que chama de lei de deslocamento de Wien, ela dá esse ponto máximo aqui, gente. Ó. Se eu pego esse ponto máximo aqui, ele é o que eu chamo de lambda máximo para aquela temperatura de 5.800. Então, se eu pego esse valorzinho desse lambda aqui, que é, eu não sei o valor aqui, mas vai dar entre 0,4 e 0,6 micrômetros, e multiplico por 5.800, eu vou ter esse valor da C3, 2.897,8. Então, para corpo, só vale para corpo negro, tá, gente? Então, se eu tenho um corpo negro e eu sei qual é a temperatura dele, se eu tenho a C3, pego o C3 divido pela temperatura em Kelvin e eu vou ter qual é esse ponto máximo. Então, eu tenho aquele, eu consigo esse, consigo de qualquer temperatura. E todos eles, na verdade, dão uma reta quando você liga eles. Isso é a lei de deslocamento de Wien. Eu tenho a impressão que aqui, esse cara aqui para o 5.800, que é o Sol, dá mais ou menos 0,5 micrômetros. É ali no meio do visível. Isso aqui a gente usa, como eu falei, para achar quem é o lambda de emissão máxima para um corpo negro. Ok, mais uma lei que a gente usa, gente. A lei de Stefan Boltzmann. E essa daqui é a que a gente usa para calcular mesmo.
Então, se tu for ver, isso aqui, tu deve estar reconhecendo lá do início da parte de que a gente começou a fazer transferência de calor quando tinha radiação, que é o sigma T na quarta. Tá faltando aqui um epsilon, mas depois a gente vê ele. Essa é o que a gente chama de lei de Stefan-Boltzmann. EB é simplesmente o poder emissivo total de um corpo negro. Então, esse E é total por quê? Porque aqui ele foi integrado na direção mais no comprimento de onda. Então, se você for lembrar, para eu chegar no EB, eu fiz a integral desse cara aqui de 0 até infinito. E esse cara aqui, ele era a integral em 0 a 2π e 0 de π sobre 2 da intensidade. Então, esse cara aqui é todo o poder, é toda a energia de radiação que um corpo negro emite em todas as direções e em todos os comprimentos de onda. Quando você integra isso, nota que o que eu fiz, eu pego primeiro, eu integro esse cara aqui na direção para chegar nesse. Aí eu integro esse cara aqui no comprimento de onda de 0 a infinito e aí eu chego nesse, que é sigma T na quarta. Sigma é uma constante, o valor dela é 5,67 vezes 10 na menos 8 watts por metro quadrado Kelvin, na quarta. E a gente chama ela de constante de Stefan-Boltzmann. Não confundir com a constante de Boltzmann, que estava aqui atrás. Esse que estava aqui, o K, esse K aqui é constante só de Boltzmann. Esse aqui é de Stefan-Boltzmann. A gente já juntou duas, tá? E essa que geralmente a gente usa para os cálculos de radiação. Mais um detalhe. Nota como ele é interessante, porque quer dizer que eu consigo calcular a energia que está saindo de um corpo negro, se eu souber que ele é corpo negro, toda ela. E aqui eu vou desenhar só uma flechinha, por quê? Porque eu já integrei no hemisfério inteiro e já entreguei no comprimento de onda. Então, toda a energia que está saindo com base só na temperatura, na quarta. Lembra que isso aqui é Kelvin, né? Radiação sempre Kelvin. Nota que isso aqui dá para usar. É bem mais fácil de eu usar. Então, o último detalhezinho é que, se tu for pensar isso aí, o que ele fez? Eu tinha essa curva aqui, né? E eu peguei, integrei, por exemplo, qualquer uma delas. Escolhe essa daqui. Essa é a curva, sei lá, de 2000 Kelvin. Falta um zero aqui, né? 2000 Kelvin. Quando eu integro esse cara aqui, que era o E lambda, no meu comprimento de onda, de 0 até o infinito, aqui eu estou plotando só até 100, tá? Mas vai até o infinito, gente. Eu estou fazendo essa área aqui. Então, é isso que é esse cara aqui. Ele é a área da curva. Aí o que acontece? Ele vai de 0 até o infinito, mas eu consigo pegar partes dele. E essas partes a gente usa bastante. Tá? O último detalhe que eu queria falar aqui é que antes da gente fazer esse detalhe, como um corpo negro é sempre difuso, esse E é o que vai para todas as direções. Mas se eu quisesse saber a intensidade que vai numa direção só, intensidade de corpo negro emitida é o EB, que está ali em cima, sigma T na quarta, que divide por π. Aí você está pensando, qual que é a diferença entre eles? E estou emitindo na integral de todo mundo. É tudo que está saindo dessa superfície em todos os comprimentos de onda, em todas as direções. E se eu quisesse saber, não, mas quanto vai só nessa direção? Só o valor daquele carinha é igual ao valor do carinha que vai para o outro lado. Eles são iguais. Só que, digamos que eu quero saber só a parcela que vai nesse ângulo sólido. Por exemplo, porque se eu tenho uma outra superfície aqui, eu quero saber só o quanto que vai chegar nela, eu tenho que saber quanto que vai só nessa direção. Não posso integrar em tudo, né? Porque o resto que está para cá, ele vai para outro lugar. Então, o I é quando eu quero saber numa direção só. O E é todas as direções. E se ele for corpo negro, nota que fácil, sigma T na quarta que divide por π. Não tenho mais que fazer essas integrações todas aqui com essas constantes loucas aqui. Eu posso só usar isso aqui. Então é bastante prático, né? Bom, ok, mais um detalhe. Digamos que agora você está resolvendo alguma coisa e você pensa, não, beleza, eu quero a energia que está sendo emitida, mas eu não quero em todos os comprimentos de onda possível, eu não quero de 0 ao infinito. Por algum motivo eu quero saber só o que está indo na luz visível, ou só o que está indo no infravermelho, ou só o que está indo na parte de raio-x.
você pode integrar só até um pedaço. Quando a gente faz a integração até um pedaço, tecnicamente tu teria que pegar essa equação aqui e fazer a integração até um pedaço só. Qual que é a desvantagem? Esse cara é quando eu integrei em tudo. Se eu integrar até um pedaço, eu vou ter que fazer essa integração gigantesca aqui, que não é tão fácil de fazer, é um pouco chata de fazer, né, gente? Existe uma outra opção, se eu quero até um pedaço? Sim, existem tabelas pré-prontas onde essa integração já está feita. E essa tabela a gente chama de emissão em uma banda de corpo negro. E ela tem nos principais livros de instrução de calor. Então vamos entender o que é, como é que eu uso, porque a gente usa muito quando tu precisa saber só em alguns pedaços. Então, vamos ver o que é emissão de banda de corpo negro. Então, digamos que, por algum motivo, você não quer integrar do zero até o infinito o teu poder emissivo espectral. Lembrando que esse cara aqui foi integrado já na direção, em θ, em φ, ok. Falta no lambda. Você quer integrar só um pedaço. Digamos que por algum motivo eu quero ir só até lambda igual a 1. Isso aqui está em micrometros. Por algum motivo eu quero de 0 até 1. Se eu fizer a integração de 0 até 1, ele vai dar a curva embaixo desse carinha aqui. Esse aqui está numa temperatura específica em Kelvin. Eu quero fazer só esse carinha aqui, por algum motivo, porque eu quero ir só até a parte do infravermelho. Beleza. Esse cara é integral de 0 até 1 micrômetro do E lambda de black body, B de black body, lembrando. Aqui tudo de corpo negro, bonitinho assim de corpo negro. Eu quero só esse pedaço, quero saber quanto é que é a energia desse cara aqui, que vai dar de watts por metro quadrado, mas eu quero saber só esse cara. Isso é o que a gente chama de fração. Isso a gente chama de F de 0 até 1 micrômetro. E eu tenho uma tabela com isso. Esse aqui, ó. Ele é uma função do lambda vezes a temperatura. Como é que eu integro esse negócio aí? A gente chama de, por exemplo, eu vou fazer até um lambda 1 em vez de ser um negócio, né? Ele é integral até esse tal lambda 1 que eu quero, do poder emissivo espectral, sobre a integral até o infinito. Então, é uma parcela do que tenho, tá? Então, só que me engane, esse aqui, na verdade, é o f que multiplica a integral do infinito. O f, na verdade, é a divisão entre aquele que tu quer e o total. Quando a gente integra isso, ele vira o que a gente chama essa função com base nessa variável lambda vezes t. Quem é o lambda? É onde eu parei, por exemplo, 1 micrômetro. Temperatura é esse t aqui. E aí eu tiro esse valor para nós e ele vem de 0 até 1. Ele dá esse gráfico aqui. Quando você tem, nota que ele está plotando lambda vezes t, já não é mais lambda. A unidade desse cara é micrômetro Kelvin. E esse daqui é o tal do F. Ele vai de 0 até 1, por quê? Se eu vou de 0 até 0, dá 0, né? Se eu vou de 0 até, por exemplo, 6, eu vou ter um valor aqui para essa temperatura de 0,85, ou seja, 85%. Se eu vou até 20, eu já tenho quase 1, dá 99 ponto alguma coisa. Não, se eu parei ali em 4 micrômetros, eu vou ter aqui 0,20 pouquinhos por cento. Então aí eu tenho esses fatores, né, essas frações. E ele facilita muito para a gente para calcular o que você precisa. Então, por exemplo, aqui vai de 0 até lambda. Aí você fala, não, mas beleza, mas eu não quero de 0 até lambda. Eu quero, por algum motivo, entre 6 e 10. Por algum motivo eu quero só essa faixa aqui. Isso é comum em radiação. Tu cria uma faixa. Não tem problema. Eu posso fazer, ele vai ser o F de 6 até 10. Na verdade, não precisava daquele lambda ali, né? Geralmente a gente escreve assim, F de lambda 1 até lambda 2. Ele seria a parcela aqui até o lambda 2, que seria o 10, menos a parcela do 0 até o lambda 1, que divide pela parcela inteira. Nota que a parcela inteira vai dar sigma t na quarta, né? A integral,
esse carinha aqui é sigma t na quarta. Aí eu tenho um menos outro. Isso aqui vai dar para nós F de 0 até lambda 2 menos F de 0 até lambda 1. Ou seja, 10 e 6. E aí você consegue fazendo pedaços. Nota que não é integral, esse F não é integral sobre essa curva aqui não, tá? O F, ele dá a relação dessa curva aqui. Aqui ela dá o valor geral. E aí você deve estar pensando, tá, então eu vou ter que pegar e ficar integrando essa equação aqui toda santa vez que aparecer? Não, quem já integrou para nós? Integrou e está nos livros. Então esse aqui é do Encropeira, eu peguei do livro do Encropeira que eu uso como padrão, mas em qualquer livro de transferência de calor você tem as tabelas de radiação de corpo negro. Então, o que nós temos aqui é aquela variável. Eu quero ir até 5 micrômetros, beleza? De que temperatura? 1000. Isso aqui vai dar 5 vezes 1000. Esse daqui é o F de 0 até o micrômetro que você parou, ok? Então, geralmente a gente usa essas duas colunas mais. Nota que ela vai de 0, e quando você está lá em 100 mil, aqui ele está em 0,99999, que é 99,99%, né? O máximo que ele chega é 1 quando está no infinito. Aí você deve estar pensando, e essas outras duas colunas que tem aqui? Isso daqui é só para facilitar cálculo, que digamos que assim, esse cara, lembrando, o F é o E, e o E já está integrado na direção. Então ele pega em todas as direções que eu quero. Digamos que tu está calculando alguma coisa que tu quer só uma direção específica. Só nessa linha aqui. Aí tu quer o I. Então, nessa coluna aqui, nessas duas colunas, ele já exemplifica no cálculo dele, ele já tira o valor. Se tu quiser o do I, de corpo negro, que ele põe CN aqui, tá? Porque tá em português, é black body. Só que tá dividido por sigma t na quarta. Então, cuidado, se eu quero o I, eu tenho que pegar esse valor, por exemplo, e multiplicar por sigma t na quinta. Não t na quarta, na quinta. Digamos que eu queira saber o valor do I, naquele comprimento de onda que eu estou querendo, sobre o valor do I que teria no comprimento de onda máximo. Essa coluna vai dar isso aqui. Então, ele já dá duas colunas extras para nós, para trabalhar. Mas o que a gente usa mais são essas duas aqui mesmo, as duas primeiras. Essas daqui e essas daqui. Então, vamos aprender a usar elas quando a gente precisa tirar esse valor do comprimento de onda. Nota que isso aqui é só para corpo negro. Aí você deve estar pensando, mas então eu posso considerar sempre corpo negro? Não, nunca, na verdade. Mas, no próximo tópico, que é nos próximos vídeos, a gente vai ver agora como é que eu transformo isso aqui de corpo negro numa superfície real. Só que antes vamos fazer um exercício. O exercício número 12.3 do Encropeira, que é um exemplo resolvido. Considere um grande recipiente isotérmico que é mantido a uma temperatura uniforme de 2000 Kelvin. Calcule o poder emissivo da radiação que emerge no pequeno orifício na superfície do recipiente. Beleza, aí ele pergunta, qual é o comprimento de onda abaixo de qual 10% da emissão está concentrada? Qual é o comprimento de onda acima da qual 10% da emissão está concentrada? Determine o máximo poder espectral emissivo e o poder de comprimento de onda e o comprimento de onda na qual a emissão ocorre e qualquer irradiação incidente sobre um pequeno objeto localizado no interior desse recipiente, ou seja, milhões de coisas. Vamos lá. Fazer um desenho aqui. Isso aqui é uma cavidade, né? Cavidade com corpo negro. Então, vou fazer o desenho. Considere um recipiente grande isotérmico. Calcule o poder emissivo da radiação que emerge de um pequeno orifício na superfície. A entrada dele é um pequeno orifício. Então, a primeira coisa que ele quer saber é qual que é o poder emissivo que está saindo daqui. Cavidades com temperatura uniforme, com pequeno orifício, são consideradas como corpo negro. Então, nesse exercício, eu posso considerar como corpo negro. Ele é um exercício didático, né, gente? Se ele é um corpo negro, na saída dele, ele emite de forma difusa e de acordo com a radiação de corpo negro naquela temperatura das paredes, em Kelvin. Esse é o primeiro ponto. Beleza. Então, primeiro eu vou calcular ele. O que ele está pedindo nos próximos itens, né, gente? No próximo item, que é o item o A, qual que é o comprimento de onda abaixo do qual 10% da emissão está concentrada? Então, no A, ele quer saber, quando eu tenho essa curva aqui de comprimento de onda, poder emissivo, ela tem sempre o mesmo formatão, né? Por isso que eu desenho. Qual é o comprimento de onda
no qual aqui dá 10% do total. Vamos usar a fração ali, né? Depois, qual que é o comprimento de onda acima do qual você tem 10%? Aí, beleza. Aí, depois ele vem para cá. Quem é o 2? Que para cá eu tenho 10% do total. Depois, qual que é o poder máximo espectral emissivo? Então, aqui é o A, aqui é o B. O C é o espectral, ou seja, que depende do comprimento de onda mais máximo. E o D, não, no C junto, né? Mais quem é o lambda máximo, ou seja, quem que é esse ponto aqui? Ele quer saber quem que é esse máximo e quem que é esse máximo. E por último, qual que é a irradiação incidente sobre um pequeno objeto dentro do recipiente? Ou seja, se eu tenho alguma coisa aqui, um pequeno objeto, quanto que de radiação está chegando nele? Nota que é irradiação, ou seja, quem que é o G que está chegando nele? Milhões de coisas, né? Esse exercício é para treinar conceito, né? Então, vamos para o primeiro. Qual que é a emissão do orifício isotérmico? Orifício isotérmico não, né? Da cavidade com orifício que está isotérmica. Se ela é uma cavidade, energia com temperatura uniforme, um pequeno orifício, pode ser considerada corpo negro. Se eu considero corpo negro, a emissão, quando integrada em todo o comprimento de onda, ou seja, o poder emissivo total, ele é sigma T na quarta. Sigma é a constante, 5,67 vezes 10 na menos 8 watts, metro quadrado, Kelvin na quarta, que multiplica a temperatura. A cavidade está a 2000 Kelvin. Sempre em Kelvin. Na quarta. Nota que vai sobrar watt por metro quadrado. Ou seja, essa cavidade está emitindo, passa pelo buraquinho dela, 9,07 10 na quinta watts por metro quadrado. Mas você deve estar pensando, esse metro quadrado é esse metro quadrado aqui dentro da cavidade? Não, é o metro quadrado do orifício, tá, gente? Porque ali dentro da cavidade ele reflete, é por onde ele passa por último. É o orifício que emite, então a cada metro quadrado desse orifício você tem 9,07 10 na quinta, ok? Esse é o item A. Então cuidado, aqui muita gente multiplica esse metro quadrado pela área da superfície da cavidade, não é? É a área do orifício. Vamos para o item B? Agora eu quero saber qual que é o comprimento de onda abaixo do qual 10% da emissão está concentrado, ou seja, quem é esse lambda 1, onde para cá eu tenho 10% total. Eu poderia integrar a equação ou usar direto a tabela, tá? Porque quem que eu estou procurando? Eu estou procurando o meu f de 0 até lambda 1, que dá 0,1. 10% do total. Então eu vou na tabela, que está aqui, se tu procurar essa coluna aqui, 0,1 tá... Vou aproximar, né? Mais perto desse cara aqui, se eu fosse aproximar, 0,100888. Então o meu lambda T é aproximadamente 2.200. Então esse aqui é lambda T, aproximadamente, tá, gente? Vai dar 10,08. Então, se o meu T é 2000 Kelvin, que a cavidade está a 2000 Kelvin, o meu lambda é o que sobrou ali, né? Entre multiplicando os dois. Então, lambda dá 2.200 sobre 2, aproximadamente 1,1 micrômetro. Então, naquele gráficozinho, o valor aqui é 1,1 micrômetro, onde quando eu integro isso aqui, vai dar 10,08% do total dessa energia emitida por um corpo negro a 2000 Kelvin. Próximo item. Agora ele quer saber qual é o comprimento de onda acima do qual a gente tem 10%, ou seja, o que eu chamei de lambda 2 aqui. Agora, nota que eu tenho que ter, na verdade, o próximo caso aqui
Eu quero o outro lado, né? Então, na verdade, eu preciso de um F, que quando ele vai de 0 até lambda 2, ele dá 0,9. É isso que eu preciso, né? Vamos na tabela. 0,9 vai estar aproximadamente aqui, ó. Isso aqui vai dar 90,30. 9.500, aproximadamente. Na verdade, eu tenho que interpolar, né, esse e esse. Se eu interpolo os dois, gente, ele não dá 9.500. Ele vai dar 9.000 e... vamos ver, 382. Então, interpolando da tabela, eu tenho que esse lambda T dá 9.382 micrometro Kelvin, né? Isso aqui vai dar 90%, ou seja, o F de 0,9. Esse aqui eu fiz certinho, né? Então, o nosso lambda vai dar 9.382, que divide por 2.000. Ele dá aqui 4,69. Ou seja, quando eu estou aqui em 4,69 micrômetro, essa parcela aqui dá 10% total, porque essa parcela inteira aqui dá 0,9. Ou 90, né? Beleza. Esse era o item B. Então, foi. Agora, C. Qual que é o máximo poder espectral emissivo? Ou seja, quem é esse ponto aqui, máximo, esse valor, que depende do comprimento de onda, mas é o pico da onda do 2000 Kelvin. E qual é o comprimento de onda? E quem é esse lambda max, que a gente chama que é o ponto do pico da curva. Eu vou pela curva do Wien lá, né? Deslocamento de Wien. Então, vamos para o C. Da lei de deslocamento de Wien, que é aquela lambda max, que multiplica T, é igual ao C3, onde C3 é um valor fixo. 2,8. Eu vou arredondar aqui, tá, gente? 2,898, na verdade não é 2,898, né? Se tu voltar aqui, ele tá arredondado, ele é 2,897,8. Mas eu arredondei. Micrometro Kelvin. Então, se você for ver quem é o T, eu estou na temperatura é a curva do 2000 Kelvin, porque a superfície interna da cavidade, que simula um corpo negro, está a 2000 Kelvin. Então, esse lambda máximo vai dar 2,898, que divide por 2000, isso daqui dá 1,45 micrômetro, ou seja, o ponto de máximo dessa curva é 1,45 micrômetro. Esse é o lambda máximo. Agora, falta eu encontrar quem é o valor do E lambda max para esse 1,45. Duas opções aqui para nós, gente. Eu posso voltar na equação original, que é essa daqui. C1 é uma constante, C2 é uma constante, T é 2000 Kelvin, lambda é 1,45, lambda é 1,45, e tirar esse valor, que vai sair direto o valor total. Posso fazer assim. Então, deixa eu chamar essa equação de equação estrelinha. Eu ainda acho que é o item C isso, né? Isso. Então, primeira opção. Equação estrelinha com lambda igual a 1,45 e T igual a 2000 Kelvin. Beleza, aqui vai sair direto o E lambda max. Ou posso usar a tabela. Eu vou usar a tabela para mostrar como é que é a tabela, tá? Mas dá a mesma coisa. Então, na tabela, a gente tem aquela terceira coluna louca que tem a intensidade. Então, eu vou olhar essa coluna de intensidade aqui que nós temos. Que eu tenho aqui, que eu já fiz um monte de rabisqueira, mas eu tenho esse cara aqui que é a intensidade do corpo negro. E eu tenho esse cara aqui que é a intensidade do corpo negro sobre a intensidade do corpo negro máxima. Então, eu vou usar essas duas colunas. Usando essa coluna aqui, gente,
eu tiro a intensidade no ponto que eu quero, multiplico por sigma t na quinta, daí eu vou ter o I. Se eu multiplicar por π, eu vou ter o E. Então, quem é o nosso ponto máximo? A tabela até destaca aqui, tá? Esse aqui tá cinzinha, é o ponto máximo, sempre. Sempre dá o ponto máximo aqui, né? Se você for ver o nosso lambda t de ponto máximo, ele é, aqui ó, lambda máximo t é sempre 2,898, para qualquer temperatura, né? Porque ele sempre... O lambda máximo não é igual, mas o lambda máximo versus t sempre dá a mesma constante. Então é 2,898, é a linha do 2,898. A linha do 2,898 tá aqui, beleza. Então ele me mostra que na linha do 2,898, o teu fração é de 25%, mais ou menos. Por causa do formato da curva, sempre dá 25%. Esse intensidade de corpo negro que divide por sigma t na quinta dá esse valor. E intensidade de corpo negro sobre a intensidade de corpo negro no lambda máximo dá 1. Sim, porque esse é o ponto de máximo. Então, quem eu quero é esse valorzinho aqui, 0,7222318 vezes 10 na quarta, negativo, né? Então, terceira coluna da tabela, né? Esse cara é 2,898, beleza. Esse aqui é 1,45, esse aqui é 2. O I, lambda, eu vou colocar como B de Blackberry, a tabela põe ali corpo negro, né? Que divide por sigma t na quinta, cuidado, esse valor é 0,72238 vezes 10 na menos 4. Eu quero esse cara, então eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por sigma t na quinta. Então, a intensidade do corpo negro naquele ponto máximo, eu já vou até botar aqui como max, porque eu sei que é no lambda máximo, vai dar esse 0,722 sigma 5,67 vezes 10 na menos 8, temperatura do corpo 2000. Isso aqui vai dar para nós 1,31 vezes 10 na quinta watt, metro quadrado, micrômetro. Tem um estéreo radiano aqui também. Lembrando que esse cara aqui tem um estéreo radiano porque ele é numa direção só. Beleza. Isso daqui é numa direção. Então, quando está lá a minha cavidade, nessa direção, digamos assim, qualquer uma delas, né, porque ele é difuso, eu estou vendo essa energia específica no comprimento de onda máximo. Ok. Agora eu quero saber, integrando em todas as direções do que está saindo, porque eu quero o E max. O lambda mantém, porque é no comprimento de onda máximo. O hemisfério eu integro. Como isso aqui é difuso, porque ele é um corpo negro, a relação entre os dois é uma multiplicação por π, quando eu integro de 0 a 2π do φ e de 0 a π sobre 2 do θ, multiplica por esse π. Então, o E lambda max é o π vezes a intensidade. E aí eu tenho em todas as direções, que dá 4,12 vezes 10 na quinta watts por metro quadrado, micrômetro. Nota que sumiu o estéreo radiano, acho que é, porque agora não é mais direcional, agora é somando para todos os ladinhos. Essa é a energia radiativa que está saindo desse buraco, dessa cavidade, no comprimento de onda de 1,45 micrômetros. E o último item. Beleza, agora se eu tenho um corpinho, uma superfície aqui dentro dessa cavidade, quanto que é a irradiação que ela está recebendo de todas as direções e em todos os comprimentos de onda? Nota que eu botei como G. G é integral, G lambda, e G lambda é integral de 0 a 2π, 0 a π sobre 2, do nosso G
com relação a θ e... aí não seria G, aí seria esse lambda, θ e φ, e mais cosseno, seno e um monte de coisa aqui, né? Beleza, esse cara que eu quero, o total. Então vamos para a próxima página. É o que eu chamei de D. Irradiação. Qualquer objeto dentro de uma cavidade que se comporta como um corpo negro recebe uma radiação igual à emissão de corpo negro naquela temperatura. Ou seja, sigma T na quarta, 2000 Kelvin. Só porque ele está dentro de uma cavidade que se comporta como um corpo negro. Lembrando que isso aqui é o que está chegando nessa superfície, independente do quanto ela está absorvendo, etc, tá? Isso vai dar para nós, se você for ver, 5 vezes 67 vezes 10, vezes 10, 2000. Isso aqui dá, G dá 9,07 vezes 10 na quinta watts por metro quadrado. Metro quadrado de quem? Da superfície que está recebendo. E é isso aí, gente. Aqui eu só peguei e multipliquei o sigma, né? 5,-8 por 2000. É esse que nós chegamos. Na quarta aqui, né? 2000 na quarta, né, gente? Em Kelvin. Erros comuns. A galera usa sem querer, em vez de usar em Kelvin, usa em Celsius. As temperaturas daí é tudo errado. Mexeu com radiação, gente, sai do Celsius, vai direto pro Kelvin. Troca tudo para Kelvin. Segundo erro comum. São muitos conceitos. Emissão, irradiação, corpo negro, essas frações, eu sei que é muita coisa, mas esse exercício ele é bem didático para a gente realmente ir começar a separar um por um. Então esse é o exercício, mais para frente a gente faz mais alguns, mas essa é parte de corpo negro. No próximo agora a gente vem e transforma, beleza. E agora quando é uma superfície de verdade, que não é corpo negro, é uma superfície real, vamos ver qual que é a diferença, o que acontece com ela, porque a gente usa o corpo negro como padrão. Quanto que eu corrijo, quanto que eu não corrijo, como é que eu tiro radiação de verdade sem estar pegando o melhor caso possível. No próximo vídeo.